A Jornada pela Vida do Gresg apresenta o podcast Triunfo Pessoal, com Guaraci Silveira, baseado no livro Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, da mentora Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Franco, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 5 do referido livro, que ela deu o título de Enfrentamentos. E nós estamos estudando o primeiro item do capítulo, a conscientização dos arquétipos primordiais. É isso que nós estamos dando curso aqui. Então, veja bem, ela está dizendo dos arquétipos que formam os complexos, porque são vivências que nós tivemos aí através dos séculos e que estão arquivados em nós. E esses arquétipos criam essas matrizes de comportamentos. Então, ela fala o seguinte, esse mergulho para a ampliação da imagem arquetípica produzirá associações equivalentes, facultando ao ego experienciar as conexões sem perder-se no abismo dos conteúdos não identificados. Faz-se necessário, deste modo, uma vinculação profunda com o self, que adquirirá maior conscientização dos relacionamentos indispensáveis com o seu núcleo na psique. Então, vamos pensar o seguinte. Nós vamos a uma festa. Então, nesta festa, terão muitas pessoas de diferentes graus psíquicos. E aí começa-se, então, a movimentação da festa. Geralmente é uma comemoração, é aquela coisa, tudo tem uma programação, o que vai acontecer, o que os anfitriões irão oferecer, aquela coisa toda. Então, nós vamos estar ali envolvidos com muitas informações. Isso acontece dentro de nós também. Nós temos muitas informações. O que ocorre é que o ser, na festa, ele deve buscar aquilo que compense a ele. Então, digamos, tem 5 grupinhos conversando. E eu vou me aproximar daquele grupo que mais compensa a minha vibração. Então, se eu chego num grupo, eles estão falando sobre futebol, no outro estão falando sobre moda, no outro estão falando sobre a política brasileira atual, no outro... Enfim, eu vou procurar ficar naquele com o qual eu mais me afino. Assim também dentro de nós. Então, existem muitas informações que estão arquivadas em nós, aguardando soluções. Então, nessas encarnações passadas, eu fui vivenciando muitas coisas que ainda não estão completamente resolvidas dentro de mim. Então, essas coisas emergem na forma de um arquétipo. E aí, o que eu faço? Aquilo interessa a mim, ao self? Se eu tenho noção de que o self é a centelha divina que eu trago em mim, que eu sou, afinal, em última análise, então vale a pena, por exemplo, eu ficar vivenciando ou fazendo um comportamento que eu fazia, por exemplo, no século passado, ou na outra encarnação, quando eu era uma pessoa que não tinha os conhecimentos da atualidade. Então, quando eu ainda aceitava determinadas informações que hoje estão superadas. Não é? Então, são essas coisas que nós temos que analisar. Então, naquela festa que eu fui ficando próximo de quem mais me interessava. E aí depois eu faço uma análise. Olha, eu fiquei no grupo B, porque o grupo B me deu aquela informação que eu adorei ficar lá. Aí eu vou analisar o que o grupo B estava fazendo. Estava falando, estava comentando como é que foi o andamento da conversa. Assim também somos nós. Então emergem de nós muitas informações. Tem momentos que eu estou com o humor alterado, tem momentos que eu estou feliz, tem momentos que eu estou com uma vontade imensa de sair batendo em todo mundo, tem hora que eu gosto de ficar mais recluso. Então são esses os momentos da minha festa interna. E aí eu vou começar a analisar. Por que eu estou ficando triste? O que está me fazendo estar triste? Está tudo bem aqui fora. Aí eu começo a fazer essa análise e busco o recurso no self,
que é a minha, que sou eu, essência divina, para que eu me corrija aí. Nós estamos nesse processo, sabe, amigos e amigas? Nós estamos nos corrigindo, nós estamos nos arrumando para o grande porvir, para o que nós vamos vivenciar mais na frente. Então é como se nós fizéssemos várias experiências. Pegássemos um laboratório e fizéssemos várias experiências. E agora eu vou pegar aquelas que realmente são úteis para mim. E eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho que estar sempre mensurando essa utilidade. Sempre medindo o que isso traz de benefício. Então nós temos aquela a famosa dualidade do bem e do mal. O que é o bem? O bem é quando se cumpre as leis de Deus. E o mal é o inverso disso, é quando não se cumpre as leis de Deus. Então aquilo que eu estou fazendo, que eu estou gostando de fazer, está dentro dos parâmetros das leis divinas? Porque se não estiver, eu não estou atendendo ao self. Porque o self é essencialmente divino, num grau qualquer. Então, se o que eu estiver fazendo está contrariando esse divino que está em mim, então eu estou agindo do lado do mal. O mal para mim mesmo. Por aí que nós temos que analisar o que eu estou fazendo, qual é o meu comportamento. Quando nós estamos falando em mundo de regeneração, nós estamos falando nesse tipo de avaliação. Então, no mundo de regeneração, quando nós estivermos vivendo já um mundo de regeneração, isso aí estará sendo observado. Então, os espíritos que estiverem encarnados ou desencarnados no mundo de regeneração, na fase seguinte do planeta Terra, ele terá que fazer essas análises dentro dele. Então, por exemplo, o sujeito que hoje pega uma arma e dá um tiro no outro, é uma experiência do mal, porque é contrária à lei de Deus. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Então, se eu ainda tiver essa vontade de fazer isso, ou de aceitar que isso seja feito, por exemplo, se eu sou favorável à pena de morte, se num processo qualquer eu sou favorável a que se tire a vida de outro, eu posso não estar tirando essa vida com as minhas mãos, mas eu estou psiquicamente ligado ao processo. Como Jesus falou, aquele que só pensar com maldade em alguém já cometeu adultério. Então não há necessidade de eu pegar uma arma e atirar, mas naquele instante que eu aceito isso e às vezes até proponho isso, eu sou tão responsável pelo ato quanto aquele que o praticou. Por isso que é importante começarmos a entender essa questão do self. O ânimo, a ânima, ânimos ou alter ego é também o resultado dos impulsos e tendências que foram rejeitados pela família e pela sociedade, que se aglutinam formando imagens que permanecem na superfície do inconsciente pessoal. Quando, em qualquer circunstância, uma porção de um par de opostos é conscientizada ou apresentada à luz do discernimento, a outra, a que não foi aceita, desce aí numa metáfora, transforma-se em sombra do inconsciente. Então a gente vai formando as sombras aí. Então eu tenho a experiência. Se eu consigo realizar essa experiência no campo do bem, essa experiência torna para mim um dínamo. É um dínamo da psique, é um dínamo do self. Agora, se eu não consigo resolver isso, então, como ela diz aqui, vira uma metáfora, ou seja, vira uma informação simbólica que vai ficar como sombra do inconsciente e me atormentando. Isso pode emergir nos sonhos. Às vezes eu tenho um sonho meio estranho, porque provavelmente é uma emersão de uma metáfora dessa. Né? Vamos tentar dar um exemplo aqui. Digamos que eu tive um processo qualquer no relacionamento. Tive um relacionamento, esse relacionamento em determinado momento foi bom e depois não foi muito bom assim. Então a parte que foi boa do relacionamento me traz tranquilidade, me traz paz. A que não foi, me traz problema. Então se eu não consigo resolver essa parte que não foi boa, ela vai ficar guardada dentro de mim. E a qualquer momento ela pode explodir, ela pode chegar a nível de consciente. Então eu posso sentir ódio da pessoa, sentir mágoa, ressentimento. Então é preferível que eu resolva. Então se está tudo muito bem, em determinado momento não foi bem, sentamos e vamos resolver isso.
para evitar que a gente guarde esse ressentimento. Mas a gente fica com aquele receio de conversar e a pessoa não entender e brigar com a gente, mas é preferível resolver dentro de um nível de humanidade, nível bom de humanidade, do que ficar guardando isso aí. A sombra tormentosa que resulta da consciência de culpa ou do desconhecido, tudo aquilo que é ignorado ou rejeitado com severidade quando conscientizada, transforma as heranças instintivas em atos racionais que irão contribuir para a formação de atitudes saudáveis, descomprometidas com as fobias e os receios que se ocultam ou se desvelam nas diferentes formas de complexo. Está vendo? No momento em que você resolve, você tem tudo de bom. O grande problema hoje nos relacionamentos é que nós não resolvemos as coisas que não são boas, sabe? E aí pronto. Então, cada uma pessoa do relacionamento, digamos um relacionamento entre um homem e uma mulher, ou entre alguém que se ama, grupos que se amam. Então, é preferível assim, na hora que aconteceu uma coisa que não foi muito bom, então vamos conversar. Nós temos que ter essa maturidade psicológica. Então vamos conversar. Olha, você fez ontem uma atitude, tomou uma atitude que eu não achei muito válido. Você podia explicar para mim por que você fez aquilo? E às vezes a pessoa nem pensa por que fez. Aí chega um momento bonito da arrumação. É isso que nós precisamos fazer, sabe, amigos e amigas? É nos resolvermos. Não adianta jogar o lixo para debaixo do tapete. Nós temos que ir nos resolvendo. Então tem hora que eu sou chato mesmo. Então quando o outro me reprime, ou fala comigo, eu sou chato mesmo, eu tenho que reconhecer. Realmente eu fui chato. Eu fui errado, eu não tinha que fazer isso. Mas as pessoas não querem aceitar as suas dificuldades, as suas culpas, e aí fica esse processo, entra no atrito depois, entra na briga, aquela coisa. Não, se alguém chega para mim e fala comigo assim, olha, agora assim, você falou uma coisa que eu não entendi, você pode me explicar melhor? Olha, isso para mim, sinceramente, eu tomo isso como uma bênção de Deus, porque às vezes você fala alguma coisa ou faz alguma coisa que sai instintivamente. Aí alguém vai te dar um alerta. Essa pessoa que está te alertando, provavelmente te quer bem. Porque se ele não te quisesse bem, deixava você fazendo erro, cometendo erro. E aí a gente vai achando ruim. Nossa, pessoa implicante comigo. Não é implicante. Ouça o que ele tem para dizer. Se o que ele tem para dizer realmente é válido para você, transforme-se. Se não for, você vai desconsiderar. Não, ele que não entendeu. E diz para ele, olha, realmente a parte que eu estou fazendo está dentro da lei de Deus. Então, o nosso parâmetro é o Evangelho de Jesus. Então, nós temos as nossas relações, mas o parâmetro é o Evangelho de Jesus. Porque nós, humanos, erramos muito. À medida que os sonhos se apresentam, libertando as imagens arquetípicas arquivadas, o paciente, mediante a imaginação ativa, decodifica as informações e atualiza os seus conteúdos para os aplicar corretamente no seu cotidiano. Está vendo como é que é fácil a coisa? Então está lá guardado dentro da gente. Aquilo tem que surgir para a gente resolver. A coisa aparece para a gente resolver. Aí eu fico entrando em conflito. Não, que é isso? Não. Eu vou dar um exemplo de quem fuma. A pessoa que fuma e que ela para de fumar, geralmente ela sonha que está voltando, que está fumando. Geralmente ela sonha. Por quê? Aquilo é uma imagem que surge nele para que ele apague aquela imagem. Não, aí a consciência vai dizer, não, eu não estou fumando mais. Aí se a pessoa parou de fumar, daí a pouco começa a sonhar que está fumando e começa a entrar em desespero. Aí volta a fumar outra vez. Não, então você tem que fazer o contrário. Se a imagem surgiu de um passado que você está querendo se libertar dele, é muito fácil, a sua própria psique está te ajudando a resolver o problema. Não, eu não estou mais fumando, acabou, não uso mais isso, e sem estresse, sem briga, sem nada. É um recurso da psique, do inconsciente, para que você possa se resolver, porque o consciente, ele dialoga o tempo todo com o inconsciente, e o inconsciente com o consciente, porque eles precisam um do outro. O consciente precisa das informações arquivadas que nós trazemos ao longo das nossas encarnações. E o inconsciente precisa da consciência para resolver os problemas que estão arquivados dentro dele. Então, nesse jogo consciente e inconsciente, nós vamos nos resolvendo. É isso que ela está dizendo aqui. Isso é enfrentar o problema. Não é deixar o problema para depois. Eu vou
conseguindo resolver as minhas situações, quer dizer, eu mesmo vou resolvendo a mim. Então, quando eu busco um auxílio de um psicólogo, de um psiquiatra, ele só vai me estimular a buscar essas imagens, mas eu que tenho que resolver isso. Entenderam, prezados amigos? Que coisa interessante é estudar a psicologia. Olha, eu vou ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, e se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco e continue nos prestigiando com a sua audiência, com o seu estudo junto a nós. Eu agradeço muito a você. Se você quiser assistir ou ouvir esses estudos desde o princípio, desde o primeiro, você que está chegando agora no grupo, você entra no atividadeespírita.com e chegando lá você clica no Movimento Espírita, que é um link, você abrindo o link, aí estará a nossa foto com o nosso nome, e você abrindo ali, você vai encontrar todos os estudos do Joana de Anjos, do Triunfo Pessoal, desde o áudio número 1. Fique na paz de Jesus, que Ele abençoe você e seus familiares.